Cara, de novo, né, parece que toda semana é de propósito isso, mas toda semana a gente entra e vê, né, o gráfico do Bitcoin, a gente vê essa coisa louca, essa volatilidade aí quase que brutal, né, de novo, né? Começamos a semana aí num patamar próximo do que a gente está agora, né? Tanto que o Bitcoin liquidamente, né, no saldo líquido está variando aí um pouquinho mais de 1% só. Nós começamos parecido, subimos logo de cara aí lá para os 100 no dia 6, depois voltou para 90 e pouco, depois passou de 100, depois voltou para 95, e aí fomos indo e voltando várias vezes aí, né, no dia de hoje especificamente, né, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas teve um estresse aí por causa principalmente dos dados de inflação americanos, né, mas tivemos, como a gente está vendo aí, uma semana bem agitada, Bitcoin subindo 1%, ou seja, praticamente lateralizado nesses últimos 7 dias, até recuando ainda um pouco na semana, apesar de ter tido um bom resultado no dia de hoje aí, e a maioria das altas também com movimentos laterais, alguns um pouco mais positivos, alguns um pouco mais negativos, né? Cardano, né, e Litecoin, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas estão com bons resultados da semana aí, porque, já dando um spoiler aí, tiveram pedidos aí de ETFs para esses ativos nos Estados Unidos, né? Algo que a gente já viu que com o Bitcoin deu muito certo. Beleza, pessoal? Mas vamos então começar falando de macroeconomia. E aí eu obviamente, vou passar para o Pedro aí, que é o cara da macroeconomia, para falar um pouquinho do que rolou essa semana aí. Beleza, vamos falar. Bom, sempre bom lembrar, né? Quem está acompanhando a gente já sabe, mas sempre bom reforçar que o Fed tem um duplo mandato, né? E precisa se preocupar com a estabilidade de preços, como o Powell fala, mas também com o mercado de trabalho equilibrado, com o máximo de empregabilidade nos Estados Unidos. Dito isso, esse dado gerava uma alta expectativa, pois as pessoas, né? Ele parou o ciclo de corte de juros para o momento, falando que a taxa atual estava bem posicionada para atingir essas duas metas, tinha um risco da inflação não ir convergir para a meta, então se ele tivesse com esse nível de atual, as condições seriam restritivas para futuramente a inflação cair, e ao mesmo tempo, com os juros atual, o mercado de trabalho tem se mantido equilibrado, e até o momento as ações dele fazem sentido, porque a gente viu esse CPI acima da expectativa, infelizmente, né, a inflação nos Estados Unidos surpreendeu em todas as métricas possíveis, né, superou a expectativa negativamente, né? A gente teve tanto no núcleo em mensal quanto na janela de 12 meses resultados acima da expectativa, com destaque aí para o núcleo anual, que a expectativa era 3,1 com um dado prévio de 3,2 e na verdade veio o resultado aí de 3,3. Então bem pior do que o esperado. Já na inflação, considerando alimentos e energia, a gente teve aí 3% nos 12 meses, mas o esperado era 2,9, então também acima, e no mensal também veio 0,5, enquanto a expectativa era 0,3. Quais são as principais leituras que a gente pode fazer desse dado, né? Como é que isso impacta a cripto? Naturalmente, isso reforça a posição de que o Fed não precisa ter pressa para cortar juros, né? E quando ele não corta mais os juros, isso tende a não beneficiar muito os ativos de risco, porque o corte de juros tende a gerar maior nível de investimento em ativos de risco, dado uma liquidez do mercado, são vários fatores que influenciam essa dinâmica. Então, a expectativa de corte de juros fica mais prolongada, apesar de que o mercado já estava precificando o corte de juros mais para meados, para o segundo semestre do ano, né, 2 cortes. Então, a gente vê que está bem em linha com a realidade, realmente a gente não veio com um dado de inflação muito animador para um corte de juros assim no curto prazo. Porém, a gente sabe que o Fed também não toma como base um único dado, a gente tem que ver os próximos dados, principalmente o PCE, né, que é o dado de inflação que o Fed mais acompanha, não é nem o CPI, mas é uma leitura que não foi boa, né? Mas, por outro lado, depois do dado a gente teve, né, o discurso do Powell. Na verdade, do Powell ele falou duas vezes, né? Ele falou na terça e falou hoje. Ele faz tanto no Senado quanto na Câmara, né, um discurso para explicar o posicionamento monetário do Fed. Ele é uma espécie, não é sabatinado, mas é uma espécie de troca ali entre os representantes eleitos dos Estados Unidos com o presidente da autoridade monetária. E ele foi muito perguntado sobre a política monetária e, novamente, ele reforça o duplo mandato que ele tem que seguir, ele tem que manter um nível de inflação controlado para convergir para a meta, empregabilidade, e o resultado de hoje coloca ele na posição confortável para segurar a taxa. Mas, por outro lado, a gente viu ele falando de cripto, inclusive muito interessante como cripto foi um tema recorrente em várias perguntas, né? Perguntas sobre stablecoins, pergunta do ponto de vista regulatório, e as falas do Powell foram muito positivas no sentido de que ele parece já entender isso como uma classe de ativos que vai ter o seu papel dentro da economia americana
Ele falou frases do tipo como atividades hoje de cripto que acontecem fora dos bancos, muitas vão ser internalizadas em algum momento. Ele não quer que aconteça, uma coisa que o Fed ficou muito marcado, junto com a operação Choke Point, né, da SEC, da gestão passada do Biden, que era a dificuldade das pessoas que queriam empreender em cripto terem acesso a contas bancárias, né? Então, a gente viu um processo bem esquisito, para dizer no mínimo aí, e agora está tendo uma reversão desse movimento, e o Powell falou na direção de que quer garantir que esses participantes também tenham acesso às suas contas. Lógico que tem uma questão nova, né? Tem toda uma dificuldade regulatória, mas a direção que o Powell apontou foi muito positiva, tanto do lado regulatório, ele falou, apoiou as ideias de, quando falaram de stablecoins, e da parte regulatória de avanços, falou que ele é pró essa agenda para ter maior claridade das regras, né? E, por outro lado, ele também falou sobre como não enxerga como algo ruim, tanto se for bem feito, né? Se tiver uma gestão de risco adequada, os bancos ofertarem cripto de uma forma, como produtos, né? E também para poderem fazer essa disponibilidade de contas para agentes que queiram abrir suas contas, se financiar para poder abrir projetos de cripto, etc. Então, é muito positivo, acho que a gente vai ter um andamento que coopera com tudo que a gente está vendo do cenário dos Estados Unidos, né? Mas, do ponto de vista da política monetária, a gente tem um balde de água fria no curto prazo, mas eu diria que essa nova perspectiva e essas novas falas do presidente do Banco Central revelam como o cripto é um assunto que está gerando um movimento do lado institucional americano de conseguir adequar. Os bancos estão cada vez mais interessados, né? A gente vai ver isso mais na frente, até pelos próprios ETFs. Então, é um novo marco, e acho que é por isso que o mercado, apesar de o dado ser tão emblemático ali no início do dia, conseguiu segurar bem e até recuperar de certa forma, né, Rony? Então, a gente teve esse início de dia com uma geografia, mas depois também a gente viu agentes institucionais falando tanto sobre cripto, tanto do lado dos senadores que perguntaram. Muitas vezes o Paulo foi até provocado a falar mal, né? Tem democratas ali que levantaram a bola de certa forma para ir lá e cortar para baixo, e ele não. Ele segurou e falou, não, ponderar, isso aqui tem alguma utilidade, as pessoas vão provar se vai ter ou não, mas queremos a favor da inovação, como eu já falou antes. Então, muito interessante, e acho que foi, no saldo, o discurso foi positivo para a cripto, com certeza. Exatamente. Cara, eu botei aqui o gráfico, mudei do semanal, que a gente vê geralmente para o diário, para vocês verem justamente o efeito, né, tanto da saída desse dado negativo, né, do CPI, que foi exatamente 10h30 da manhã daqui, né, que aqui no horário que eles botam é o TC, né, então é 1h30 da tarde, era 1h30 da tarde no TC, 10h30 aqui. A gente viu essa queda bem forte aqui, né, que foi de 96,5 até 94, né? É uma queda forte no intradiário, mas se você parar para ver, né, é aquilo que a gente vem falando já há várias semanas, né? O Bitcoin tá lá batendo em 90 e pouco, subindo para 105, 108, descendo de novo para 90 e pouco, subindo de novo para 105. Tá dentro desse canal, né, que o Pedro fala bastante. Mas o legal é ver justamente isso que o Pedro falou agora, né? Apesar da queda acentuada no momento, né, a recuperação foi bem rápida, né? Algumas horas depois, 2, 3 horas depois, a gente já estava no patamar de preço que a gente estava antes desse dado, né? Em torno de 96 mil. E, né, nas últimas 3, 4 horas, só tivemos mais apreciação ainda no Bitcoin, agora aí em torno de 97, 98 mil dólares. Perfeito? Então, resumindo muito bem aí esse impacto, também vejo da forma que você botou, né? Ruim no curto prazo, claro, mas muito bullish no longo prazo. E vamos seguir acompanhando aí esses dados para entender melhor o que vai acontecer.